Olha só, olha só. Esse aqui é o Francisco, ou o Pastor Francisco, não é? Pastor Francisco Marretão. Pastor Francisco, com todo respeito pela sua pessoa, com todo respeito, o impressionante é que o senhor usa uma espada venenosíssima chamada de língua. E o senhor usa essa espada sem distinção, sem acepção de pessoas. Impressionante a força que tem essa espada. Essa espada perigosa, venenosa, chamada de língua. Aí o que acontece? O senhor fala que todos os crentes do Brasil é ladrão, são fracos, não tem poder para nada e que não são crentes, são tudo de Lúcifer. Não é isso que o senhor fala? Ô, senhor Francisco, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou lhe falar uma coisa. O sistema religioso é uma história. Viu, meu amigo? O sistema religioso é uma história. E não existe história real. Toda a história é mentirosa. O que existe na história são fatos reais. Existem fatos reais dentro da história. Isto quer dizer que o sistema religioso está extremamente corrupto. O sistema religioso é cruel. O sistema religioso não tem misericórdia. Tudo que você imagina de ruim hoje está dentro do sistema religioso. É assustador. O sistema religioso é assustador. Um sistema religioso aonde a mulher do cidadão sobe no púlpito, chamada de pastora, sobe no púlpito descalça e para tocar no pé dela tem que dar R$100. Isso é a pior vergonha que eu jamais imaginei um dia. O meu pai, que não faz tanto tempo que foi para glória, o meu pai jamais imaginaria um dia isso chegar, e o evangelho chegar nesse ponto. Os homens do passado, os heróis da fé, jamais, Gunnar Wing e Daniel Berg, fundadores das Assembleias de Deus, mais de 100 anos aqui no Brasil, esses homens que trouxeram uma palavra, uma mensagem pura e verdadeira, esses homens jamais imaginaram um dia acontecer dentro do sistema religioso um cidadão chamado de Duque, o Agenor Duque. Eu vou falar o nome porque eu não devo nada para ele. Um cidadão chamado de Agenor Duque pega a mão, Pastor Francisco, escuta isso aqui. Ele pega a mão, coloca a mão dentro de um óleo, e ele pega aquela mão cheia, molhada de óleo e coloca no papel. Travou no papel. Aí ele pega aquele papel e vende por R$1.000. R$1.000 custa a mão dele no papel. Isso, só dentro do sistema religioso que cabe isso. Dentro de um sistema do ateísmo, eu duvido que tem isso. Aí o Agenor Duque pega a sua esposa, chamada Ingrid, sobe no púlpito da igreja, senta, coloca uma cadeira, senta, tira o sapato do pé, tira a meia, para tocar no pé dela tem que dar R$100. E forma assim uma fila interminável. Tá aqui, o vídeo tá aqui guardado. Não adianta falar, me xingar, não, tá aqui guardado o vídeo. Se precisar, eu vou lá e mostro pro juiz. E eu vou pedir a sua prisão diante do juiz, para você aprender. Isso só cabe dentro do sistema religioso. Pastor Francisco, deixa eu lhe falar. Pastor Francisco Marretão. Deixa eu falar pro senhor uma coisa. Eu vou lhe falar uma coisa. Existe raríssimas e honrosas exceções dentro do sistema religioso que merece respeito. Que o senhor precisa respeitar a história de homens verdadeiros, homens que são capazes de dar sua vida pelo nome de Jesus. Homens que estão lá no Nordeste, era para ter uma vida boa aqui, mas está lá no Nordeste, passando fome, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, sem usar jatinho particular, sem usar BMW, nada. Está lá pregando o Evangelho pelo amor da palavra de Deus. Então, Francisco Marretão, o sistema religioso é uma história mentirosa, que existe raríssimas e honrosas exceções dentro da história que merece respeito. Viu? Quando o senhor usar esse membro fortíssimo chamado língua,
O senhor precisa analisar o que o senhor vai falar. O senhor precisa pensar o que o senhor vai falar. O senhor pode ser cúmplice dessas suas palavras, condenando todo mundo. Condenando pessoas abençoadas, dotadas do poder de Deus. Que o poder de Deus na vida do ser humano não precisa você ressuscitar morto, como o senhor fala. Não precisa fazer uma fila de defunto para ser ressuscitado, como o senhor fala. Não, não precisa. O homem de Deus você conhece no testemunho, pastor. É no testemunho. Quanto menos falar, melhor. Mas mostra. O senhor conhece a história de Elias? Acho que não, porque o senhor não conhece Bíblia. O senhor não sabe nem o que é Bíblia. Eu vou lhe falar uma coisa, pastor Francisco Marretão. Eu vou lhe falar uma coisa. Aquela mulher percebeu, viu Deus na vida de Elias. Ela não precisou conversar com Elias, não precisou viajar com Elias, não precisou ouvir mensagem de Elias, não. Ela olhou para o profeta, ela olha para o profeta e vê Deus na vida do profeta. Isso é o poder de Deus na vida do ser humano. Quem falou para o senhor que para ter o poder de Deus você tem que ressuscitar mortos, pastor? Quem que falou isso para o senhor? Você vê o poder de Deus na característica, no testemunho, na vida de um homem de Deus, que está dentro do sistema religioso. Dentro do sistema religioso. O senhor não é um homem de Deus. O homem de Deus não tem essas palavras que o senhor fala. Palavras pesadas. Palavras sem um pingo, sem um mínimo de respeito para com aquele homem de Deus de verdade. O senhor não sabe o que significa ser um homem de Deus, pastor. O senhor está no monte, mora no monte, mas o monte não consagra a língua. Quem consagra a língua é somente o senhor. Nem Deus consagra a sua língua, porque o senhor é capaz de morrer falando essas besteiras que o senhor fala. Quem tem que consagrar a língua e saber o que fala para esse membro horrível que você tem não matar os outros, é somente o senhor que pode mudar isso. É somente o senhor que pode mudar isso. E pelo que eu estou vendo, o senhor vai morrer desta forma. O senhor não tem o que fazer. Parece que não vai ter mudança. Então, se o senhor faz parte do sistema religioso, o senhor está fazendo parte de uma mentira. Só que o senhor tem que ser uma raríssima e honrosa exceção dentro desta mentira. O senhor tem que ser a verdade dentro dessa mentira. O senhor tem que ser luz dentro das trevas. Viu? Pastor Francisco Marretão, recebe essa mensagem. Recebe essa palavra, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Senão eu vou começar a fazer mais vídeos aqui. Tá bom, pastor? Para com esse negócio, meu amigo. Pelo amor de Deus, o que é isso?